Olá e bem-vindo. Talvez você se sinta assim. Você já entende muito quando escuta ou lê português. Mas quando quer falar, você pensa demais. Sua cabeça está cheia de pensamentos. Você quer que a frase seja perfeita. Você pensa em gramática, palavras, terminações. E depois, o momento passa. A outra pessoa não espera mais. Você não diz nada. Fica calado. Eu conheço esse sentimento muito bem, porque aconteceu comigo também. Quando comecei a aprender português, pensava demais. Não queria errar. Queria mostrar que sou esperto. Mas esse era o problema. Eu pensava, mas não falava. Na minha cabeça era um bloqueio. Palavras à esquerda, palavras à direita, tudo bloqueado. Eu me sentia congelado, devagar, bloqueado, calado. Lembro-me de uma cena na escola. Era intervalo. Eu estava sentado com meus colegas. Uma amiga perguntou: "Você tem tempo depois da aula?" Uma pergunta fácil. Muito simples. Na minha língua materna, eu teria respondido na hora. Eu queria dizer: sim, tenho tempo, podemos estudar juntos. Mas minha cabeça estava em caos. Pensei na forma certa de ter. Pensei no artigo. Queria fazer a frase perfeita. Esperei muito tempo. Minha boca ficou fechada. No final, só disse baixinho: talvez. Não estava errado. Mas não era o que eu queria dizer. E me senti mal. Fiquei frustrado. Fiquei triste, pensei. Por que não consigo simplesmente falar? Por que penso tanto? Naquela noite fiquei em frente ao espelho. Vi meu rosto. Perguntei-me: por que não consigo falar mesmo conhecendo as palavras? Senti vergonha. Senti medo. Senti-me pequeno. Mas então entendi algo. O problema não era a falta de palavras. O problema não era minha cabeça. O problema era, eu pensava demais. Meu cérebro era como um computador com muitos programas abertos. Tudo estava devagar, tudo travava. Mas a linguagem precisa fluir. A linguagem é como água em um rio. Ela corre, ela se move, ela continua. E se você parar o rio porque pensa demais, há um bloqueio. Então nada flui. Nesse momento tomei uma decisão. Parei de pensar tanto. Comecei a falar mesmo não sendo perfeito. Comecei a simplesmente falar. Mesmo com erros. Mesmo que soasse estranho. Mas é melhor dizer algo do que nada. Talvez você se sinta assim também. Talvez você também pense demais antes de falar. Talvez você espere pela frase perfeita. E então, não diz nada. Quero encorajá-lo. Você não está sozinho. Muitas pessoas sentem o mesmo. Mas você pode mudar isso. Dê pequenos passos. De frases simples. Tenha coragem. Fale. Mesmo que não seja perfeito. Cada frase é um passo à frente. Cada erro é um pequeno professor. E cada palavra te aproxima do seu objetivo. Então, comece. Pare de pensar tanto.
comece a falar. No próximo capítulo, vou mostrar como aprender a liberar sua mente e por que ouvir é uma chave para falar mais rápido e com mais confiança. Escreva nos comentários. Você também pensa demais antes de falar? E se você gosta deste vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Assim sei que você está motivado e posso fazer mais dicas para você. Fique até o fim, porque seus problemas com o excesso de pensamento podem acabar logo e passo a passo você perceberá como seu português fica mais fácil e livre. Capítulo 2. Fale sem esperar. No começo, eu sempre achava que precisava ter a frase perfeita na cabeça antes de falar. Esperei e esperei. Tentei colocar tudo na ordem certa. Sujeito, verbo, objeto, artigos, plural, terminações. Brinquei de quebra-cabeça com a gramática na cabeça. Mas enquanto eu pensava tanto, o momento já havia passado. As pessoas olhavam para mim. Esperavam. Eu não disse nada. E me senti mal. Devagar. Nervoso. Bloqueado. Uma vez estava no café. O garçom veio e perguntou: "Quer algo para beber?" Uma pergunta bem simples. Eu queria dizer: "Sim, um chá, por favor." Mas na minha cabeça havia uma tempestade. É um chá ou um chá. Devo dizer, por favor, no fim ou no começo. Pensei e pensei. E o garçom me olhou. No final só apontei e disse: "Chá." Minha voz estava baixa, meu rosto estava vermelho. Eu me envergonhei. E isso acontece muito quando pensamos demais. Queremos estar corretos. Mas no final dizemos menos ou nada. Naquele dia no café, entendi algo. O problema não era que eu não sabia português. Eu conhecia a palavra chá. Eu conhecia por favor. Mas esperei muito, tentei fazer a frase perfeita. E isso me parou. Decidi, parei de esperar. Comecei a falar de imediato, mesmo que a frase não seja perfeita. Mesmo que eu cometa erros, é como no esporte. Se você quer aprender a correr, tem que correr. Não pode ficar sentado no banco, pensando em como correr. Tem que se levantar e correr. Talvez você tropece. Talvez seja devagar. Mas passo a passo você melhora. A linguagem é igual. Quando você fala, você aprende. Não. Quando só pensa. Talvez você se sinta assim também. Talvez você espere muito tempo por medo de errar. Mas sabe de uma coisa? Erros são normais. Erros fazem parte do aprendizado. As pessoas não riem de você. Elas ouvem você. Elas veem que você está se esforçando e isso as impressiona. Então comece a falar. Agora. Mesmo que seja só uma palavra. Mesmo que seja só olá ou obrigado. Diga, fale, não espere. Sua cabeça aprenderá a reagir mais rápido.
Sua boca aprenderá a dizer palavras direto. Pouco a pouco, você ficará mais livre. Seu pensamento ficará mais leve. Seu português ficará mais forte. No próximo capítulo, mostrarei por que ouvir ajuda a pensar menos e por que seu ouvido é como um músculo que pode ser treinado. Escreva nos comentários. Você já esperou muito tempo e não disse nada. Capítulo 3. Ouvir liberta seu pensamento. Quando comecei com o português, muitas vezes pensei: preciso falar mais, preciso aprender mais palavras, mas esqueci algo importante. Não ouvia o suficiente. Aprendi palavras com livros, pratiquei gramática. Mas quando alguém falava rápido, eu me perdia. Ouvi apenas palavras isoladas. Não entendi. Fiquei nervoso, inseguro, calado. Então percebi. Minha cabeça estava cheia demais. Muita regra, muito pensamento. Mas meu ouvido estava vazio. Eu precisava treinar meu ouvido. Lembro-me de uma situação no parque. 2 senhoras estavam sentadas no banco ao lado. Elas falavam sobre o tempo. Uma disse: hoje está quente, mas amanhã vai chover com certeza. Uma frase tão simples, e mesmo assim só ouvi hoje, quente, amanhã. O resto era como música sem significado. Eu me senti burro. Pensei: por que não entendo? Mas então decidi. Vou ouvir português todos os dias. Todos os dias, um pouco. Ouvi música. Música portuguesa, por exemplo, fados. Ouvi podcasts no ônibus, mesmo sem entender tudo. Assisti a vídeos simples, com legendas. No começo era difícil. Tudo parecia rápido. Ouvi apenas fragmentos, mas pouco a pouco algo mudou. Meu ouvido se acostumou com os sons. As palavras não eram mais estranhas, eram familiares. Eram como pequenos amigos que sempre voltavam. E um dia aconteceu. Fui à padaria. À minha frente estava um homem. Ele pediu 2 pães e um pedaço de bolo. Fiquei surpreso. Entendi. Cada palavra, sem pensar, foi uma sensação boa, leve, clara, livre. Sorri e na minha cabeça pensei: funciona. Ouvir é como um músculo. Se você o usa todo dia, ele fica forte. Se você não o usa, fica fraco. A linguagem é como música. Quanto mais você ouve, mais bonita ela soa. Talvez você se sinta assim. Talvez pense que precisa primeiro falar. Mas isso não é verdade. Ouvir é tão importante. Seu ouvido constrói pontes na sua cabeça. Seu cérebro conecta sons com significado. E um dia chega o momento. Você entende sem traduzir. Você ouve e entende. Esse é um momento mágico. Quero encorajá-lo. Comece hoje. Ouça português por 10 minutos por dia. Enquanto cozinha.
caminhando, limpando. Seu cérebro está ouvindo, mesmo que você não entenda tudo, e isso é suficiente. Passo a passo, seu ouvido melhora. Sua cabeça pensa menos. Sua linguagem fica mais leve. No próximo capítulo, contarei como reduzir seu medo de falar e por que coragem é mais importante que perfeição. Capítulo 4. Não tenha medo de falar. No começo, sempre tive muito medo de falar. Queria dizer algo, mas minha voz ficava baixa. Pensava: se eu falar agora, com certeza vou errar. Se eu errar, as pessoas vão rir. Se elas rirem, vou me envergonhar. Então, muitas vezes, fiquei em silêncio. Apenas acenei. Apenas sorri. Mas dentro de mim havia estresse, pressão, medo. Lembro-me bem de uma situação. Estava na padaria. À minha frente havia 2 pessoas. Elas falavam rápido. Então chegou minha vez. A vendedora perguntou amigavelmente: "O que você quer?" Eu sabia exatamente o que queria. Queria um pão com queijo. Bem simples, mas minha cabeça travou. Pensei: é o pão ou um pão? Devo dizer um ou um? Não sabia. Meu coração batia rápido. Minhas mãos estavam frias. Pensei tanto que a vendedora me olhou. Ela esperou. Eu me senti pequeno. Fiquei inseguro. No final, apenas apontei e disse: "Isso." Ela sorriu. Ela foi amigável. Mas eu estava triste. Pensei mais tarde em casa. Por que não disse nada? Porque tive medo. Eu tinha aprendido. Eu conhecia as palavras. Mas o medo me bloqueou. E aí entendi. O problema não era que eu não sabia português. O problema era meu medo. Eu queria ser perfeito. Mas isso não é possível. Ninguém é perfeito. Até as pessoas em Portugal cometem erros. Até as crianças cometem erros ao aprenderem a falar. Elas tropeçam nas palavras, assim como tropeçavam ao andar. Mas elas se levantam novamente. Elas continuam tentando. E um dia conseguem andar. É o mesmo com falar. Cada erro é um pequeno passo à frente. Erros não são seus inimigos. Erros são seus professores. Eles mostram. Aqui você ainda pode praticar. Aqui você ainda pode crescer. Eu também lembro de outro encontro. Eu estava no parque e uma senhora me perguntou: "Você tem a hora?" Eu queria responder rapidamente: "Sim, são 3 horas." Mas eu estava nervoso. Olhei meu celular, eu disse: 3 horas. A senhora sorriu. Ela entendeu. Ela disse: "Obrigada." Ela ficou feliz. Ninguém riu. Ninguém me julgou. Ali eu senti. O medo estava só na minha cabeça. As pessoas veem que você está se esforçando. Elas ficam felizes quando você fala a língua delas. Elas são pacientes.
E às vezes você recebe um pequeno elogio, um simples muito bem. Ou você já fala muito. Uma frase assim pode tornar seu dia mais bonito. Então, não espere mais. Não espere até ser perfeito. Comece agora. Diga pequenas frases. Diga olá. Diga como vai. Diga estou aprendendo português. Diga gosto de café. Essas pequenas frases são como sementes. Quando você as planta todo dia, uma grande árvore cresce, passo a passo, palavra por palavra, e um dia você perceberá. Você pode falar sem pensar muito. Talvez você ainda se sinta inseguro agora. Talvez tenha medo. Mas você não está sozinho. Muitas pessoas sentem isso. E muitas pessoas conseguiram diminuir esse medo. Você pode também. Confie em si mesmo. Abra a boca. Fale. Não importa se você tropeçar. Não importa se você não conhecer todas as palavras. O importante é, você começa. Você tenta. Você é corajoso. E com cada palavra, você fica mais forte. No próximo capítulo, eu contarei como jogar com o português. Você verá que aprender pode ser divertido e que você aprende mais rápido quando está alegre. Capítulo 5. Aprender português com alegria. Durante muito tempo pensei que aprender tinha que ser difícil. Achei que precisava de livros grandes, muitas horas de gramática, muitas regras. Mas sabe de uma coisa? Eu estava frequentemente cansado, estava estressado, estava sem energia. E às vezes eu queria desistir. Então percebi, aprender pode ser fácil. Aprender pode ser divertido. Aprender pode ser como um jogo. Lembro-me de uma tarde. Eu estava na casa da minha tia. Ela estava cozinhando. Eu a ajudava a cortar legumes. Enquanto isso, o rádio estava ligado. Uma música de fados. Ouvi o refrão e cantei junto. No começo estava errado. Minha pronúncia era estranha. Mas eu ri, eu me diverti. E mais tarde, quando estava sozinho, a música continuava na minha cabeça. Eu repetia as palavras sem perceber. Pensei, isso é como dançar. Você pratica os passos. Mas quando a música toca, você se move automaticamente. É o mesmo com a linguagem. Outra vez assisti a um desenho animado, Reimaja. As vozes eram amigáveis e as imagens coloridas. Eu não entendia tudo, mas vi. A abelha voa, ela fala, ela ri. E de repente entendi a frase. Vamos brincar. Fiquei tão feliz. Era só uma pequena frase. Mas era clara, era simples. Eu até a repeti e pensei. Isso é como um quebra-cabeça. Cada nova palavra é uma peça pequena. No começo, você só vê as cores. Mas peça por peça,
a imagem aparece e de repente você vê o todo. Também comecei a fazer pequenos jogos. Escolhi 5 palavras novas: maçã, trem, rua, rir, frio. Eu dizia: a maçã está na rua, o trem está frio, eu rio. A frase era louca, mas eu sorria. Eu usava as palavras, e assim elas ficavam na minha cabeça. Você também pode desenhar cartas. Desenhe uma flor. Escreva flor embaixo. Misture as cartas. Procure pares. Isso é divertido. E você aprende. Ou jogue com amigos. Cada um diz uma palavra em português. O próximo precisa formar uma frase. Você vai rir. Você vai errar. Mas é isso que te leva adiante. Porque sua cabeça aprende a reagir mais rápido, sem pensar muito. A linguagem se torna viva quando você brinca com ela. E sabe de uma coisa? Quando você brinca, esquece o medo. Você não pensa mais, está certo, está errado. Você simplesmente faz. Você fala. Você ouve. Você ri. E assim seu português cresce, passo a passo, dia após dia. Aprender é como uma viagem. Às vezes devagar. Às vezes você salta de alegria. Mas cada passo te aproxima do objetivo. Então faça seu aprendizado colorido. Faça-o leve. Faça-o alegre. Talvez você goste de ouvir contos portugueses. Ou um audiolivro em português no carro. Talvez queira desenhar imagens e escrever as palavras. Ou queira gritar palavras em português ao fazer exercício. Rápido, forte, vá! Tudo é possível. O importante é continuar no jogo. No próximo capítulo, vou mostrar por que você já está pronto. Veja, tudo o que você precisa já está dentro de você. Escreva nos comentários qual atividade você mais gosta para aprender. Você ouve música, assiste séries ou joga jogos? Estou ansioso para ler. E se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like e se inscreva no meu canal. Assim, posso fazer mais vídeos para você. E continuamos a aprender juntos. Não se esqueça. Aprender pode ser divertido. E quando você se diverte, a língua fica no seu coração.